Meu nome é Aparecida Francisca Zuliane Casaca. Eu sou a ex-aluna e ex-funcionária. Eu fui aluna durante 10 anos, de 1965 a 1975. E funcionária há 24 anos, no ano de 1991 a 2015. Atualmente sou aposentada há 10 anos, né? Que me aposentei em maio de 2015. E vivo como dona de casa, cuidando, ajudando a filha a olhar as netas, cuidando de um irmão que necessita dos meus cuidados, que ele é solteiro, mais velho do que eu, cuidando da casa e cuidando de mim, viajando quando posso, fazendo academia, né? Inclusive estou vindo da academia para manter a saúde, não é por estética não. E sinto muito feliz em poder estar aqui dando essa entrevista. Inclusive, quando subi as escadas, me emocionei, né? Fiz força para não chorar, mas é muito bom estar aqui novamente para essa entrevista. Foram 10 anos, né? Eu entrei aqui, na época, quinta série. Para mim foi uma grande mudança, porque antigamente era grupo escolar, né? E era só uma professora. Quando eu vim para cá, eram 8, 10 professoras, nem me lembro mais, mas eram muitos. Então, e com isso eu fiz 3 vezes a quinta série. Mas também, aí foi embora. Aí depois fiz o colegial também, né? O colegial também foi outra mudança bem drástica para mim, né? Que na época, vou ser sincera, não gostava de estudar. Estudava mesmo porque tinha que estudar. Hoje eu já penso bem diferente, os alunos têm que estudar, viu? Tem que, mesmo aquilo que você não dá valor, principalmente história, geografia, matemática, né? Matemática é mais assim, para quem vai fazer uma profissão que necessita dos cálculos, né? A física também muito boa, né? Mas eu achei muita dificuldade em história e geografia. Hoje, quando eu assisto um filme e vejo alguma coisa que eu acho que tem que aprender um pouco mais, eu vou no Google para poder ver como é que era, tudo, principalmente geografia e história. Talvez essa da quinta série, que eu fiz 3 anos, porque eu não me adaptei com tantos professores, entra, sai, né, aquela coisa toda. E o tempo de aula era maior, né? Acho que como aluna é passar para os jovens, né, que precisam e a necessidade do estudo, certo? E não levar assim muito, pode brincar na escola, tudo, mas não levar muito na brincadeira, achar que aquilo lá não é necessário, né? Principalmente as aulas de educação física. Eu me esqueci de falar. Na minha época a gente aprendia a bordar, fazer tricô, casaquinho para bebê, essas coisas. Olha, eu tinha professores cada um tinha a sua personalidade, né? A sua maneira de... o que foi muito marcante foi uma professora de biologia, Dona Norma Kroll, né? Que morava aqui na rua. Teve um professor, ele se chamava Plácido, ele morava em Campinas, ele vinha todo dia. Uma coisa marcante que ele falou uma vez na sala de aula: todos vocês podem colar, fazer o que vocês quiserem, comunicar com os alunos, só que se eu pegar, vocês têm 0. Então, quer dizer que foi uma piadinha e, ao mesmo tempo, poder todo mundo pode, né? Mas fazer a coisa errada, um dia é descoberto. Porque o futuro que vai necessitar de todas essas informações que vocês estão tendo agora, tendo hoje, né, na escola. Naquele tempo, não, nada, porque todos os professores, eu gostava de todos, apesar de não gostar de estudar, que foi meu erro. É que, como eu falei, eu gostava de todos, não tinha de quem eu não gostava. Lógico, tinha alguns mais rígidos, né, que não podia olhar do lado que falava, mas todos eles eram bons, todos. O professor Sérgio Romanello, bem
bem ríspido, bem, como é que fala? Bem rígido, é. Tinha ele, tinha o professor Pedro Del Rio, não sei se vocês já ouviram falar. Professores, acho que talvez os outros entrevistados já falaram, né? E muito mais. Tinha o professor Parada, também o professor Cação. É cada um com o seu jeito de ser. Mas todos muito bons, viu? O Flávio Giuliani. É que hoje o número de filhos, essa é a minha opinião, o número de filhos diminuiu. Então hoje o casal tem um filho quando tem dois, senão não tem nenhum. Antigamente era 5, 6 filhos, né? Então o professor na sala de aula, ele era mais respeitado, né? Ele tinha o professor como o pai e a mãe. Então ele poderia, tanto ele ensinava, como ele também educava. Hoje em dia o professor tenta ser, mas eu eu acredito que seja por ter apenas poucos filhos, eles são um pouquinho assim, não vou dizer mimados, eles são mais protegidos pelos pais. Então qualquer coisinha que acontece com o filho, os pais já estão lá. Não é um erro, não é o erro. Os pais têm sim que ficar sabendo, dar atenção devida para os filhos. Mas com isso a própria sociedade foi modificando, né? É tudo muito diferente. Os inspetores, antigamente na minha época tinha carteirinha para ser carimbada, sabe? Todo dia você tinha que apresentar aquela carteirinha. Tinha os inspetores que marcavam presença. Caso você tivesse faltado o dia anterior, eles colocavam ausente. E essa carteirinha, no final do mês, o pai tinha que assinar, ou a mãe, e nos devolver. Então é esse tipo mas tudo devido à evolução, né? A evolução dos tempos. No meu tempo não tinha internet. O máximo que tinha era a internet, era a biblioteca, né? Hoje vocês têm tudo. Então acho que isso daí, apesar de ser muito bom, não critico a internet, porque com ela a medicina evoluiu, a arquitetura evoluiu, tudo evoluiu. Mas infelizmente tem aqueles que não sabem usar, né? Não sabem tirar o bom proveito disso daí. Mas é isso aí, mas é uma mudança que é do tempo. É do tempo. Nós precisamos, nós que eu falo mais velhos, precisamos entender, né? Não criticar, mas entender e procurar fazer alguma coisa para que melhore. Não sei como. Eu, da minha parte, não sei como. Esses são mais os dirigentes maiores. Como aluno, eu adorava fazer ginástica, as aulas de ginásticas. Hoje é educação física, né? Antigamente era ginástica. Então a gente vinha no horário contrário às aulas, não era no mesmo. Nós tínhamos uniformes, tanto para as aulas de ginástica como para as aulas normais, mas não eram oferecidos pelo governo, era a família que bancava. E tinha as aulas de ginástica, eu gostava de jogar muito queimada, que na época era o auge, né? Eu gostava muito e era muito boa. Só que depois eu descobri que à noite, quando eu ia jogar na minha casa, na rua, né? Os postes eram de madeira, ainda as luzes fraquinhas. Aí eu era a primeira a ser eliminada. Aí eu ficava me perguntando, mas por quê? Na escola eu jogo tão bem, aqui eu sou a primeira a ser eliminada. Aí eu descobri que eu tinha uma baixa visão de um dos olhos. E a outra, eu já tinha miopia e astigmatismo. E eu não tinha descoberto, porque como um era bom, o outro não me fez falta, né? Então, aí depois já descobri, já fui no oftalmo, aí eu reclamei para minha família, né? Que eu não estava enxergando. E assim foi indo. E era essa daí, era a aula de educação física e queimada. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. É como eu falei no começo da entrevista, foram 36 anos da minha vida, é uma vida, né? Indo e vindo para cá, diariamente, né? E tanto é quando me aposentei, a maior parte da minha vida eu tinha passado aqui. Ele é muita coisa, ele é aprendizado, ele é vivência,
porque aí eu aprendi com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Ah, uma coisa que eu aprendi muito nessa escola, como funcionária, foi a valorizar o estudo que eu não gostava, que era, eu aprendi até a falar, fiquei bem mais desinibida, jamais eu conseguiria falar diante de vocês assim. Então foi muito bom. É isso aí, é a vivência que eu tive, esse foi o aprendizado. Eu cresci, aprendi a dar valores a que eu não dava, a pessoas que eu não dava. Então, essa adaptação do primário para o ginásio, né? Enquanto eu tinha uma professora, que eu tinha 6, 7, 8 professores, né? E no colegial também foi essa outra adaptação, porque na época tinha, a gente poderia escolher 3 áreas, era o científico, nossa, nem lembro mais, era ciências físicas e biológicas, tinha uma outra que só tratava de artes, que eu não lembro o nome, aí eu optei pelo clássico, científico clássico, que aí tinham as matérias pesadas, física, química, matemática. Aí tinha sempre educação moral e cívica, que hoje já não tem mais no currículo, né? Tinha organização social também. E geografia, história, matemática, português. Vocês falaram marcantes, né? Eu me lembro que no primeiro colegial, eu também fiz 2 vezes. E na segunda vez, quase que eu repeti. Por quê? Eu fiquei para a segunda época, não era nem primeira. Na primeira eu não passei, eu fiquei para a segunda. Aí a professora de português pediu para eu ler Vidas Secas, na ortografia de 1900 e bolinha. Eu li e fazendo um resumo. Eu tive que fazer para poder passar. Eu fiz, tirei a nota necessária, eu precisava de 9, tirei 10, uma coisa assim, sabe? Aí ela falou para mim, ela me chamava, antigamente se chamava pelo sobrenome, né? Zuliane, você é inteligente, o que você precisa é não ser mais vagabunda. E eu tomei isso como outra lição, é uma coisa que me marcou, coisa que me marcou. Eu era escriturária, né? Hoje parece-me que é agente escolar, oficial, porque eu teve 3, trabalhava na secretaria, pronto, trabalhava na secretaria. Olha, eu gostava muito como diz o nome, né, agente de organização, eu gostava muito de organizar, principalmente o arquivo morto. Esse arquivo morto aí deu o que falar, sabe? Mas eu gostava de atender os alunos, o pessoal, né? O balcão, né? Que a gente dizia, que quando eu entrei aqui, eram tantos alunos, eram 3.000 alunos. E a gente era bastante na secretaria, né? Então nós dividíamos o horário para atendimento ao balcão, tanto as pessoas vinham aqui procurar a escola. Na época também da rematrícula, agora parece-me que não é nem mais necessário, né, a rematrícula. Assim, os pais virem, assinar a ficha cadastral. Esse saguão aqui embaixo, você não podia respirar de tanta gente que vinham refazer a matrícula dos filhos. E era até bonito, era 5, 6 alunos, filhos, né, que os pais vinham renovar a matrícula. Para mim, mudança é um desafio. Eu acho que, porque quando eu voltei a trabalhar, porque eu casei, né, casei, aí quando fez 8 anos de casada, eu resolvi trabalhar. Eu já tinha 2 filhos, né, então, o que fazer com os meus filhos? Porque um tinha 5 e a outra tinha 7. Aí eu falei assim, comecei a fazer, prestar concurso, né, aí eu passei aqui. Aí eu escolhi aqui, aí até falaram para mim, nossa, mas você, modéstia à parte, eu fui muito bem colocada, eu acho que fui a segunda colocada. A primeira escolheu aqui, a segunda, que fui eu, também escolhi aqui. E tinham várias outras escolas menores,
Mas eu quis vir a estudar aqui, uma porque eu estudei aqui, né? E eu tinha os meus filhos, que uma já estava no primeiro ano e o outro já ia para o pré. Então eles estudaram aqui. Eles estudaram do pré até, na época, o colegial, né? E a outra do pré até o magistério. E aí eu pude, né, consolidar o trabalho e os meus filhos. E nessas e mais aquelas eu aprendi muita, muita, muita coisa. E passei, né, a gostar, amar e amar tudo que envolvia o Monsenhor Nora, a escola Monsenhor Nora. Tudo. Se eu falar para você que eu era muito fucenta, eu gostava de... Tinha um armário lá na secretaria e estava todo assim, empoeiradinho tudo. Aí eu fui arrumando, eu tinha mania de limpeza, dessas coisas, sabe? Aí eu fui descobrindo um monte de coisa, alguns quadros de quando a escola Monsenhor Nora foi publicada no Diário Oficial, e mais uns outros, aí acho que foram 2 ou 3, deve estar por aqui. Eu acredito que devem estar por aqui. Livros também, tem um arquivo morto que fica aqui na sala, que antigamente se chamava laboratório. É um pequenininho, sabe? Nossa, aquele lá tem livros desde o primeiro aluno. Conseguiram até me entregar o primeiro livro, o livro da primeira equipe do Grêmio Estudantil. Também é para estar aqui. Também é para estar aqui, porque eu entreguei aqui na secretaria. E tem o nome dos primeiros membros, né? E eu fui passando aqui. Aí eu também tinha umas xícarazinhas pequenininhas para tomar quentão, porque na minha época tinha festa junina. Na minha época também tinha quentão. Não me lembro se tinha pinga ou se não tinha, mas as canequinhas eram distribuídas. Também deixei aqui uma caixinha, eram 3 ou 4, uma coisa assim. Então eu acho que eu contribuí para alguma coisa, né, na minha... Porque esse que estão aqui embaixo, ali embaixo, é só eu que entrava lá, porque tinha muito... Eram papéis muito antigos, né? Muito sujos, tinha muita poeira, né? E às vezes eu mesma ia lá, limpava, varria, passava o pano molhado, quando o serviço da secretaria permitia, né? Porque a gente sempre teve serventes, mas as escolas, a escola é muito grande, né? Então às vezes elas não davam conta. Aí ia eu. A única coisa que eu senti quando eu entrei aqui, que eu não conhecia ninguém. Olhava, não conhecia ninguém. É isso. Mas eu acho que do jeito que anda, que eu vejo, né? Que eu tenho visto algumas coisas pela internet, eu até gosto do jeito que está sendo administrado. Eu acho que eu passei uma boa, como é que fala? Uma boa aparência não... Uma boa convivência com eles, porque até hoje eu encontro com pessoas, alunas, pessoas mais jovens que eu, e falam assim, eu acho que eu conheço a senhora, mas não me lembro de onde. Aí eu pergunto, você estudou no Monsenhor Nora? Ela fala, estudei. Eu falei, então eu trabalhei na secretaria. Nossa, é de lá mesmo que eu conheço, né? Então... eu acho que eu marquei a vida de muitos alunos, inclusive até viraram amigos, que hoje frequentam a minha casa, os próprios alunos frequentam a minha casa e me chamam de vó e meu marido de vô. E não é só um, não. Eu me lembro que teve eu cheguei a trabalhar à noite, né? E à noite os alunos trabalhavam durante o dia e vinham para a escola. Aí eles queriam ir embora, dava o recreio, né, horário de recreio, eles já queriam abrir a porta. E como tínhamos, isso já mais no final da minha estadia aqui, né, tinha poucos funcionários, eram só o Ted e o Sérgio. Então eles ficavam lá fora e eu ficava lá na portaria para que os alunos não apertassem a campainha para sair, né, ou abrissem a porta. E teve um aluno, ele
como vocês dizem, ele me afrontou. Eu tive até assim um certo, não vou dizer, nós nos estranhamos. Aí eu pensei e parei. Falei, não, eu não vou me estranhar. Eu falei assim para ele. Aí eu já falei com calma, eu falei, olha, eu disse que ia ligar para sua mãe, né? Mas eu não vou ligar para sua mãe, né? Deixa ela descansando, né? Ela deve estar cansada. E você tem um pouquinho mais de paciência, fica na aula. Aí eu fui conversando com ele, aí eu fui conseguindo perceber que ele tinha problemas, né? Em casa, ele era arredio assim, porque ele tinha um outro motivo por trás. Então, e com isso daí, nossa, eu aprendi muito, muito, que até hoje eu levo em consideração. E com isso eu aprendi, que inclusive é uma coisa particular. Meu marido, às vezes, ele fala de alguém, eu falo assim, não, pode ser que esteja acontecendo isso com ele, pode ser que ele tenha esse tipo de problema. Aí ele fala para mim, você vive sempre passando a mão na cabeça. Eu falo, não é passar a mão na cabeça, é ver o outro lado, é uma empatia. E essa empatia que eu aprendi aqui na escola, convivência com outros alunos. Falar o quê? Que eu estou até emocionada em estar aqui, né? Porque estou lembrando de coisas que eu já nem me lembrava mais, nem mesmo na minha casa antes de vir para cá, né? E é um prazer estar aqui, poder colaborar com esse projeto que vocês estão fazendo. O projeto, né, é NoraCast, né? Espero que eu tenha dito alguma coisa que vocês desconheciam e que sirva para esse projeto, né? E parabenizar os professores e os alunos que hoje estão aqui, porque eu estive na comemoração de 50 anos, 60, 70 e agora 80. Olha só, 4 comemorações. E eu me lembro onde foram todos. O de 50, se eu não me engano, foi no Brasa Viva, que hoje é um supermercado lá na Rua do Tucura. O de 60, o de 60 foi aqui, 70 foi lá no Salão de Festas do Barros Autopeças, e tem 80 que vai ser na Santa Cruz. Então, para mim, nossa, é demais. É demais, é muito bom. Estar aqui, olhar tudo isso daqui. Primeiro, o arquivo morto era aqui, né? Nossa, quanto que eu subi para ir aí, depois para baixo. Então, é muita coisa, é muita coisa. Eu fiquei olhando os alunos entrarem também. Lembrei-me do tempo que eu era aluna, que a gente não podia nem pôr. Eu tinha que entrar na sala e ficar. Então, tudo isso me veio na cabeça. E é muito bom, muito prazeroso. É uma satisfação enorme. É para vocês, alunos, eu estou me dirigindo a vocês, olhando para eles, para aproveitarem, porque o tempo voa. Voa que vocês nem imaginam. Quando daqui uns anos vocês estarão voltando aqui para pegarem o certificado, o histórico escolar, e vocês irão sentir saudades. Porque isso eu ouvi de muitos alunos, né? Eu mesma aqui senti saudades. Então, esse tempo que vocês estão passando aqui na escola, vocês não fazem ideia de como vai ser bom. Bom em todas as situações. Porque é uma vivência, é uma escola. Não é uma escola só para aprender a ler e escrever. É uma escola que vocês vão levar dentro do coração e para todos, para todos. Vocês vão aprender a amar, a respeitar, tem que saber, vão aprender a ter humildade, sabedoria, como eu aprendi muito aqui. E aprendi no tempo de aluno e também muito, muito, muito no tempo de funcionário, que foram 24 anos, foi uma vida. Então, jovens, adolescentes, aproveitem. A educação é muito boa, é ótimo para o hoje, para o amanhã, para eternamente, porque o que vocês irão aprender também aqui, vocês irão deixar para os seus filhos. E vocês vão ver, tá? Guarde bem essas palavras.
que o futuro necessitou muito do que vocês estão aprendendo hoje. Que vocês parecem, né? Que não é nada. Parece que é uma bobeira. Levantar cedo, ir para a escola, aguentar X de alunos, X de colegas, X professor. Mas não, é muito bom, tá? São memórias. E que vocês durem bastante para poder recordar.